Meu nome é Wanda Ribeiro. Tenho 32 anos. Sempre fui o tipo de pessoa que tenta ver o lado bom nas pessoas. Cresci em uma pequena casa na Rua das Acácias, em uma cidade chamada Araruama. Meus pais, Ricardo e Patrícia Ribeiro, criaram a mim e a minha irmã mais nova, Alice, que agora tem 28 anos. Eu era a responsável a que arranjou um emprego aos 16, que pagou pelo próprio carro, que bancou a faculdade enquanto trabalhava em 2 turnos em uma lanchonete. Alice era a caçula. Ela era delicada, doce e não fazia nada de errado aos olhos de nossos pais. Eu aceitei isso há muito tempo. Era simplesmente assim. Eu amava minha família e acreditava que, apesar de tudo, eles também me amavam. Mudei-me de Araruama quando tinha 24 anos. Consegui um emprego como higienista dental em uma cidade chamada Porto Alegre, que ficava a cerca de 18 horas de carro. Não parti por raiva. Parti porque a oportunidade era boa demais para deixar passar. Construí uma vida tranquila lá. Aluguei um pequeno apartamento com uma janela que dava para um estacionamento. Mas era meu. Tinha uma rotina. Ia para o trabalho. Voltava para casa. Pagava minhas contas em dia. Namorei algumas pessoas, mas nada sério vingou. Acho que uma parte de mim sempre esperava sentir que era o suficiente para alguém. Meus pais me ligavam uma vez por mês, geralmente para me contar algo maravilhoso que Alice havia feito. Alice foi promovida em sua empresa de marketing. Alice comprou um carro novo. Alice estava noiva de um homem chamado Juliano, que aparentemente andava sobre as águas. Segundo minha mãe, eu estava sinceramente feliz por ela. Eu nunca quis nada além do melhor para minha irmã. E o convite de casamento chegou. Era um lindo cartão cor creme com letras douradas. Senti uma pontada de empolgação. Eu não via minha família há quase 2 anos. O casamento estava marcado para o primeiro fim de semana de junho, em uma vinícola a cerca de 1 hora de Araruama. Solicitei imediatamente minha folga no trabalho. Meu chefe, Dr. Moraes, era um homem gentil e aprovou a semana sem hesitação. Planejei a viagem. Sairia na quarta-feira à noite, dirigiria durante quinta e sexta-feira e chegaria na sexta-feira à noite, bem a tempo do jantar de ensaio. Eu ia fazer uma surpresa para eles. Não havia contado a ninguém que estava vindo porque queria ver a expressão no rosto de Alice quando eu entrasse. Comprei um vestido novo, um azul marinho simples, mas elegante. Gastei mais do que deveria, mas queria estar bonita para o grande dia da minha irmã. A viagem foi longa. 18 horas ao volante, atravessando 3 estados, passando por campos intermináveis e pequenas cidades. Ouvi audiolivros e bebi café demais. Minhas costas doíam e meus olhos ardiam, mas eu estava cheia de uma energia nervosa e vibrante. Pensei na minha infância. Pensei na vez em que Alice quebrou o vaso favorito da nossa mãe. E eu assumi a culpa porque não queria vê-la chorar. Eu tinha 10 anos. Ela tinha 6. Minha mãe olhou para mim com tanta decepção e disse: Wanda, você deveria saber melhor. Eu não havia feito, mas aceitei a punição de qualquer forma. Pensei em como trabalhei em 3 empregos para ajudar meus pais a pagar o vestido de formatura de Alice quando eu tinha 19 anos. Pensei em como nunca tinha ouvido meu pai dizer que estava orgulhoso de mim. Pensei em como estava dirigindo 18 horas por uma irmã que às vezes esquecia de retornar minhas ligações. Mas eu disse a mim mesma que era assim que as famílias funcionavam e que eu tinha que ser a forte. Alguém tinha que aparecer. Cheguei à vinícola na sexta-feira à noite, quando o sol começava a se pôr. O lugar era deslumbrante. Fileiras de videiras se estendiam no horizonte e o edifício principal era uma grande estrutura de pedra, com luzinhas penduradas no pátio. Meu coração batia forte enquanto estacionava meu carro no estacionamento de cascalho. Eu podia ver pessoas se reunindo perto da entrada, vestidas com roupas bonitas. Ajeitei meu vestido, arrumei meu cabelo e peguei o pequeno presente que havia trazido.
Era um conjunto de castiçais de cristal que encontrei em uma pequena loja perto do meu apartamento. Achei que eram perfeitos. Caminhei em direção à entrada, meus saltos rangendo no cascalho, um sorriso já se formando no meu rosto. Eu estava imaginando a cara de Alice quando me visse. Cheguei à entrada, que era um grande arco de madeira coberto de flores brancas. Homens de terno preto estavam ali com pranchetas. Eram seguranças. Eu não esperava por isso. Aproximei-me deles e disse: Olá, estou aqui para o jantar de ensaio. Sou a irmã da noiva. O mais alto dos dois homens olhou para mim e depois para sua prancheta. Ele examinou a lista, seu dedo descendo lentamente pelo papel, e olhou de volta para mim com uma expressão vazia. Não vejo seu nome aqui, senhorita. Ri um pouco pensando que devia haver um engano. Sou Wanda, Wanda Ribeiro. Sou irmã da Alice. Tenho certeza de que estou na lista. Ele balançou a cabeça. Tenho aqui Ricardo e Patrícia e Alice Ribeiro, a noiva. Mas não Wanda. Meu sorriso começou a desaparecer. Isso não pode estar certo. Pode verificar novamente. Talvez esteja com uma grafia diferente. Ele verificou novamente mais minuciosamente desta vez, seu dedo traçando cada nome. Sinto muito, senhorita. Seu nome não está na lista. Este evento é apenas para convidados. Fiquei ali congelada por um momento. Eu podia ver meus pais lá dentro através das portas de vidro do salão principal. Minha mãe estava rindo, a cabeça inclinada para trás, a mão no braço do meu pai. Eles estavam com um grupo de pessoas que eu não reconhecia. Senti um nó se formar no meu estômago. Peguei meu celular para ligar para minha mãe. Tocou 2 vezes e ela enviou para a caixa postal. Tentei meu pai e ele também não atendeu. Tentei Alice. O telefone dela foi direto para o caixa postal. Eu estava trancada para fora. Afastei-me para o lado, longe da entrada, meu coração batendo rápido. Liguei para minha mãe novamente. Desta vez ela atendeu, a voz dela estava cortante. Estamos no meio de algo. Mãe, estou aqui fora. Vim para o casamento. Dirigi 18 horas. Meu nome não está na lista de convidados para o jantar de ensaio. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir música e conversas ao fundo, e a voz da minha mãe voltou mais baixa desta vez. Wanda, você não nos avisou que viria. Eu queria fazer uma surpresa para Alice. Minha mãe suspirou um som que eu conhecia muito bem. Era o suspiro da inconveniência. E este é um evento pequeno. A lista de convidados foi finalizada meses atrás. Não contamos com você. O local é rigoroso. Eles não permitem pessoas extras. Senti meus olhos começarem a arder. Eu sou a irmã dela, mãe. Eu não sou uma pessoa extra. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas você deveria ter confirmado sua presença. Pensamos que você não viria porque nunca disse nada. Você sempre faz isso, Wanda. Apenas aparece e espera que todos a acomodem. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu não havia confirmado minha presença porque queria surpreendê-los. Eu havia dirigido 18 horas. Eu havia gastado dinheiro que não tinha em um vestido, um presente e gasolina. E ela estava agindo como se eu fosse um fardo. Você pode vir aqui? Podemos conversar. Não posso sair agora. Estamos cumprimentando a festa de casamento. Olha, por que você não vai procurar um hotel e nós podemos resolver algo para amanhã? Talvez você possa vir à cerimônia. À cerimônia. Ela nem tinha certeza de que eu poderia ir à cerimônia. Olhei para cima e vi meu pai aparecer na porta de vidro e me olhou através do vidro. Seu rosto estava inexpressivo. Ele não acenou. Ele não sorriu. Ele apenas olhou por um segundo, então se virou e voltou para dentro. Ele sabia que eu estava lá e foi embora. Minha mãe ainda estava falando ao telefone, mas eu não estava mais ouvindo. Eu a ouvi dizer: Wanda, você está aí. Desliguei. Fiquei ali por mais um minuto,
olhando para as janelas iluminadas do prédio onde minha família estava reunida sem mim. Um segurança me deu um olhar simpático, mas não disse nada. Eu me virei e voltei para o meu carro. Entrei, sentei no banco do motorista e deixei as lágrimas virem. Chorei por cerca de 10 minutos, limpei o rosto, liguei o motor e dirigi até o motel mais próximo. Era um lugar barato com uma placa piscando que dizia Motel Estrela Azul. Fiz o check-in. Fui para o meu quarto e sentei na beirada da cama, ainda com meu vestido azul marinho. Olhei para o presente que havia trazido os castiçais de cristal. Coloquei-os na mesinha de cabeceira. Não dormi muito naquela noite. Apenas olhei para o teto, revivendo o momento em que meu pai se virou da porta de vidro. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de vazio no peito. O sol entrava pelas cortinas finas do quarto do motel, lançando uma luz pálida sobre o tapete desgastado. Eu não havia trocado meu vestido da noite anterior. Sentei-me lentamente e olhei para o meu telefone. Não havia mensagens nem chamadas perdidas. Eu havia dirigido 18 horas para estar com minha família no dia mais importante da vida da minha irmã, e eles nem sequer se preocuparam em saber se eu estava bem. Tomei um banho demorado, deixando a água quente escorrer pela minha pele até começar a esfriar. Vesti jeans e uma camiseta simples. Eu não tinha um plano. Não sabia se deveria aparecer na vinícola ou ficar longe. Minha mãe havia dito que talvez eu pudesse vir à cerimônia, mas não havia confirmado nada. Decidi voltar para a vinícola por volta do meio-dia. A cerimônia estava marcada para as 16 horas. Estacionei no mesmo estacionamento de cascalho, mas desta vez permaneci no meu carro. Observei as pessoas chegarem e, vi meus pais saírem do carro. Minha mãe usava um vestido rosa claro e um chapéu de abas largas. Meu pai estava de terno cinza. Eles caminhavam de braços dados em direção à entrada, rindo com outro casal. Não olharam em volta, não me procuraram. Vi os pais de Juliano, um casal com aparência rica que possuía uma rede de concessionárias de carros. Vi algumas pessoas que reconheci do ensino médio, mas não muitas. Fiquei no meu carro por 2 horas observando a festa de casamento chegar. Não vi Alice, pois ela provavelmente estava em alguma suíte nupcial se arrumando. Perguntei-me se alguém havia lhe contado que eu estava lá. Perguntei-me se ela se importava. Por volta das 15 horas e 45 minutos, saí do carro. Caminhei em direção ao local da cerimônia, que era uma área gramada atrás do edifício principal, com vista para os vinhedos. As cadeiras estavam dispostas em fileiras organizadas e um arco floral estava na frente. Havia uma multidão de cerca de 100 pessoas conversando e tomando seus lugares. Aproximei-me da entrada da área de assentos, onde os mesmos seguranças estavam. O mesmo homem alto me reconheceu. Ele tinha uma expressão mais suave no rosto desta vez. Sinto muito, senhorita. Ainda não tenho seu nome na lista. Respirei fundo. Eu sou a irmã da noiva. Eu sou da família. Por favor, apenas me deixe ficar no fundo. Não preciso de um assento. Só quero ver minha irmã se casar. Ele hesitou, depois olhou para o colega. O outro homem deu de ombros. O homem alto se afastou. Tudo bem. Fique no fundo, por favor. Não cause nenhum distúrbio. Assenti e entrei. Fiquei atrás da última fila de cadeiras, perto de um grande carvalho. Eu podia ver meus pais na segunda fila. Minha mãe estava se abanando com um programa. Meu pai estava verificando o relógio. A música começou um quarteto de cordas, tocando uma melodia suave. A festa de casamento começou a caminhar pelo corredor. Juliano estava na frente com seus padrinhos, parecendo bonito em um terno azul marinho. Então a música mudou e todos se levantaram. Alice apareceu no final do corredor, no braço do meu pai. Ela estava linda. Seu vestido era de renda branca, ajustado na parte superior e fluindo na parte inferior. Ela tinha um véu que pegava o vento e flutuava atrás dela. Seu rosto estava radiante. Senti um nó na garganta.
Apesar de tudo, eu estava feliz por ela. Bati palmas quando ela chegou ao altar. Sorri quando eles trocaram votos. Enxuguei uma lágrima quando eles se beijaram. Foi uma cerimônia linda e eu estava grata por ter conseguido vê-la. E quando terminou, as pessoas começaram a seguir em direção à área de recepção que ficava dentro do edifício principal de pedra. Observei meus pais passarem por mim. Minha mãe olhou na minha direção, seus olhos encontrando os meus por uma fração de segundo. Sua expressão não mudou. Ela não parou e continuou andando com a mão no braço do meu pai, como se eu fosse uma estranha no lugar errado. Fiquei ali sozinha enquanto a multidão se dispersava. Considere ir embora. Eu havia visto a cerimônia. Era para isso que eu vim. Não era. Mas uma parte de mim, uma parte teimosa, queria ver se alguém falaria comigo. Caminhei em direção ao prédio da recepção e havia uma mesa de check-in na entrada com uma lista de nomes e atribuições de assentos. Uma jovem com uma prancheta sorriu para mim. Com licença. Wanda Ribeiro. Ela examinou a lista, seu sorriso desaparecendo. Não vejo você aqui. Você é um convidado extra. Não, eu sou a irmã da noiva. Ela parecia desconfortável. Sinto muito, mas não há assento alocado para você. O jantar é um evento com lugares marcados. Se você não estiver na lista, não posso deixá-la entrar. Fiquei ali olhando por cima dela para o salão de recepção. Eu podia ver as mesas postas com toalhas de linho brancas e arranjos de centro. Eu podia ver meus pais sentados em uma mesa perto da frente. Eu podia ver Alice e Juliano na mesa principal, rindo com sua festa de casamento. Havia 100 pessoas lá dentro, comendo, bebendo e celebrando. E eu estava do lado de fora, sem presente, sem convite, sem lugar. Eu me virei e fui embora. Voltei para o meu carro e dirigi de volta para um motel. Pedi uma pizza de um lugar na rua e comi sozinha no meu quarto. Chorei novamente, mas desta vez as lágrimas pareciam diferentes. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de clareza. Algo dentro de mim mudou naquela noite. Percebi que eu estava perseguindo uma família que não queria ser alcançada. Fiquei no motel por mais 2 dias. Não liguei para ninguém. Ninguém me ligou. Dirigi um pouco por Araruama, passando pela velha casa na Rua das Acácias. Parecia menor do que eu me lembrava. O balanço da varanda que meu pai havia construído tinha sumido. O carvalho no quintal da frente havia crescido. Passei pela lanchonete onde eu trabalhava, aquela onde eu havia economizado cada centavo para comprar meu primeiro carro. Pensei na garota que eu era, então tão ansiosa para agradar, tão desesperada por aprovação. Pensei em como eu havia passado minha vida inteira provando meu valor para pessoas que já haviam decidido que eu não valia muito. Decidi sentada no meu carro, em frente àquela lanchonete que eu tinha terminado. Tinha terminado de ser aquela que aparecia e era rejeitada. Tinha terminado de ser aquela que dava e não recebia nada em troca. Arrumei minhas coisas no terceiro dia e comecei a viagem de 18 horas de volta para Porto Alegre. Eu estava a cerca de 4 horas de viagem quando meu telefone tocou. Era minha mãe. Hesitei por um momento, então atendi. A voz dela estava tensa. Wanda, onde você está? Estou voltando para casa. Você foi embora. Você nem sequer se despediu. Apertei o volante com mais força. Não havia ninguém para me despedir. Eu não estava em nenhuma lista de convidados, lembra? Ela ignorou o comentário. Precisamos conversar sobre o casamento. Sobre o quê? Os custos. O casamento custou R$ 38.000. Seu pai e eu demos o sinal, mas não conseguimos cobrir o resto e tínhamos um acordo com Alice e Juliano de que eles nos pagariam de volta. Mas eles estão dizendo que não podem pagar agora, que estão pensando em comprar uma casa. Então o saldo está vindo para nós. Esperei. Eu sabia onde isso ia dar, mas queria ouvi-la dizer. E precisamos que você ajude com os pagamentos. Colocamos seu nome no contrato como fiadora.
Dissemos à cerimonialista que você cobriria o restante. São R$ 38.000. Você vai pagar. O mundo pareceu ficar em silêncio ao meu redor. Encostei o carro no acostamento da rodovia, minhas mãos tremendo. Vocês fizeram o quê? Colocamos seu nome. Você é a mais velha, a responsável. Você tem um bom emprego. Sabíamos que você não se importaria. É para o casamento da sua irmã. Soltei uma risada. Não foi uma risada feliz. Foi uma risada de pura descrença. Vocês me trancaram para fora do casamento. Não me colocaram na lista de convidados. Não me deram um lugar e fingiram que eu não existia. E agora vocês estão me dizendo que falsificaram meu nome em um contrato de R$ 38.000. Nós não falsificamos nada. Apenas adicionamos seu nome como contato secundário. É um assunto de família. Você faz parte desta família. Eu não faço parte desta família, disse minha voz baixa e firme. Vocês deixaram isso muito claro quando me afastaram da porta e deixaram claro quando me viram parada lá fora e foram para o outro lado. Não vou pagar um centavo sequer por um casamento ao qual nem fui permitida de comparecer. A voz da minha mãe aumentou. Wanda, não seja dramática. Não tínhamos espaço. Era um local pequeno. Você apareceu sem avisar. Essa foi sua escolha. Mas esta é sua irmã. Você deve isso a ela. Você sempre foi a que tinha dinheiro, que não tem uma família própria, não tem marido nem filhos. Em que mais você vai gastar seu dinheiro? Aquelas palavras me atingiram mais profundamente do que qualquer coisa que ela já havia me dito. Ela reduziu toda a minha vida a nada. Sem marido, sem filhos, sem família própria. Então, meu dinheiro era dela para gastar. Fiquei em silêncio por um momento, deixando as palavras afundarem, e comecei a rir novamente. Desta vez foi uma risada verdadeira. Foi a risada de uma mulher que acabara de perceber que fora uma tola por 32 anos. Eu disse ainda rindo: não vou pagar um centavo sequer. E sabe de uma coisa? Vou garantir que esse contrato seja anulado, porque vocês não podem usar meu nome sem minha permissão e não podem me trancar fora da vida de vocês e depois exigir que eu pague por isso. Vocês não podem ter as duas coisas. Minha mãe silenciou. Eu podia ouvi-la respirar pesadamente e rápido. Ela não estava acostumada a eu dizer não. Ela não estava acostumada a eu revidar. E se você não pagar isso, vai arruinar seu crédito. Seu nome está nos documentos. A cerimonialista virá atrás de você. Ela. Vou encontrá-la no tribunal. Desliguei o telefone. Minhas mãos ainda tremiam, mas meu coração estava leve. Fiquei no acostamento da rodovia por alguns minutos observando os carros passarem em alta velocidade. Então respirei fundo, coloquei o carro em marcha e continuei a viagem para casa. Eu não era a mesma Wanda que havia deixado Araruama 3 dias antes. Aquela Wanda estava desesperada por amor. Esta Wanda estava pronta para lutar. Passei a semana seguinte em um estado de calma determinação. Não entrei em pânico. Não liguei de volta para minha mãe, embora ela tenha me deixado 7 mensagens de voz. As primeiras eram de raiva, exigindo que eu ligasse imediatamente. As últimas eram mais suaves, quase suplicantes, enquanto ela dizia coisas como: Wanda, vamos conversar sobre isso como adultos e seu pai está muito chateado com você. Apaguei cada uma sem ouvir até o fim. Eu sabia o que eles estavam tentando fazer. Estavam tentando me culpar para que eu cedesse. Eles haviam passado a vida inteira me treinando para ser aquela que cedia, que resolvia as coisas, que se sacrificava. Mas esse treinamento finalmente havia se esgotado. Comecei pesquisando meus direitos. Fui à biblioteca pública perto do meu apartamento e passei uma tarde em seus computadores pesquisando sobre direito contratual e fraude de identidade. Aprendi que, no meu estado, se alguém assina um contrato em seu nome sem seu conhecimento ou consentimento, isso é considerado fraudulento. Um contrato não é legalmente vinculativo a menos que você estivesse presente e concordasse com os termos. Eu não fiz nenhuma das duas coisas. Eu nunca havia falado com a cerimonialista.
Eu nunca havia assinado um documento. Meus pais simplesmente deram meu nome e informações a um fornecedor e disseram a eles que eu seria responsável pelo pagamento. Isso não era um contrato. Isso era roubo. Liguei para uma linha direta de assistência jurídica no dia seguinte. Uma mulher chamada Denise atendeu. Ela ouviu minha história sem interromper. Quando terminei, ela soltou um assobio baixo. Então seus pais a colocaram como fiadora de uma dívida de R$ 38.000 sem lhe dizer e depois nem a convidaram para o casamento. Isso mesmo. Ela ficou em silêncio por um momento. Você tem alguma documentação, textos, qualquer coisa em que eles admitam ter feito isso sem sua permissão? Pensei na ligação telefônica. Eu não a havia gravado, mas tinha as mensagens de voz. Tenho mensagens de voz. Minha mãe deixou várias. Em uma delas, ela diz: preciso pagar porque meu nome está no contrato. Isso é bom. Salve-as. Não as apague. Você sabe o nome da cerimonialista ou do local. Tenho o nome da vinícola. O casamento foi em um lugar chamado Vinícola Vale Florido. Denise me deu alguns conselhos. Ela me disse para enviar uma carta formal à cerimonialista explicando que meu nome havia sido usado sem meu consentimento e que eu não era legalmente responsável pela dívida. Ela me disse para enviá-la por carta registrada para que houvesse prova de entrega. Ela também me disse para registrar uma disputa com as 3 principais agências de crédito, colocando um alerta de fraude em meu relatório de crédito. Dessa forma, se meus pais tentassem abrir quaisquer outras contas em meu nome, seria sinalizado. Agradeci a ela e desliguei. Eu tinha um plano. Redigi a carta naquela noite. Sentei-me à minha pequena mesa da cozinha com caneta e papel, escrevendo cuidadosamente. Mantive-a simples. Expliquei que eu era Wanda Ribeiro, que nunca havia autorizado o uso do meu nome como fiadora para quaisquer despesas de casamento, que não havia assinado nenhum contrato e que não era responsável pela dívida. Incluí minhas informações de contato e solicitei que a cerimonialista removesse meu nome de todos os documentos. Terminei a carta declarando que se qualquer tentativa fosse feita para cobrar a dívida de mim, eu tomaria medidas legais por roubo de identidade. Assinei, fiz uma cópia e a enviei na manhã seguinte. Também liguei para as 3 agências de crédito. Levei a maior parte da tarde esperando na linha e respondendo a perguntas de segurança. Mas no final do dia, um alerta de fraude foi colocado em meu arquivo de crédito. Qualquer um que tentasse abrir uma nova conta em meu nome teria que verificar minha identidade diretamente. Senti uma sensação de alívio, mas sabia que a batalha não havia terminado. Meus pais não eram do tipo que deixavam algo assim passar. Eles nunca haviam respeitado meus limites antes. Não iriam começar agora. Dias depois de enviar a carta, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Deixei ir para a caixa postal. A mensagem de voz era de uma mulher chamada Cíntia, a cerimonialista. A voz dela era profissional, mas tensa. Ela disse que havia recebido minha carta e estava muito preocupada. Ela disse que havia sido dito a ela pela minha mãe que eu havia concordado em cobrir o saldo restante. Ela me pediu para ligar de volta para esclarecer. Liguei de volta na manhã seguinte. Mantive minha voz calma e educada. Contei a ela a verdade. Disse a ela que não havia sido convidada para o casamento, que não havia assinado nada e que meus pais haviam adicionado meu nome sem meu conhecimento ou consentimento. Disse a ela que não tinha a intenção de pagar uma dívida que não devia. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse: sinto muito. Eu não tinha ideia. Minha mãe foi muito convincente. Ela disse que você era a irmã mais velha e que havia concordado em lidar com o pagamento final como presente de casamento. Um presente de casamento, repeti. Minha voz estava plana. Sim. E ela me disse que você não podia comparecer devido ao trabalho, mas que queria contribuir financeiramente. Acreditei na palavra dela. Fechei os olhos. Minha mãe havia inventado toda uma história.
Ela havia dito à cerimonialista que eu não podia comparecer quando a verdade era que eles haviam me trancado para fora. Ela havia transformado minha ausência em uma história de cobertura para sua fraude. Eu estava lá, disse, calmamente. Dirigi 18 horas e eles não me deixaram entrar. Eles não me colocaram na lista de convidados. Cíntia suspirou. Vou remover seu nome do contrato imediatamente. Isso nunca deveria ter acontecido. Sinto muito que você tenha sido colocada nesta situação. Agradeci a ela e desliguei. Uma batalha havia sido vencida. Mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. Uma semana depois, recebi uma ligação do meu pai. Eu não havia falado com ele desde a noite em que o vi se afastar da porta de vidro na vinícola. Atendi porque queria ouvir o que ele tinha a dizer. A voz dele era dura. Wanda, acabei de desligar o telefone com a cerimonialista e ela disse que você falou que não vai pagar o saldo. Ela disse que removeu seu nome do contrato. Isso mesmo. Você tem ideia do que fez sua mãe e eu agora estamos com uma dívida de R$ 38.000. Não temos esse tipo de dinheiro e fizemos um empréstimo para o sinal. Contávamos com você para cobrir o restante. Vocês contavam comigo para cobrir algo que nunca concordei, e contavam comigo para pagar um casamento ao qual eu não fui permitida de comparecer. Vocês contavam comigo para ser um capacho. Eu terminei de ser essa pessoa. A voz do meu pai aumentou. Você está sendo egoísta. Esta é sua irmã. Família ajuda a família. Nós te criamos e te demos um teto. Nós te alimentamos e é assim que você nos retribui. Senti uma onda de raiva subir no meu peito. Vocês me deram um teto. Vocês me deram comida. Esse era o trabalho de vocês. Vocês escolheram ter filhos. Eu não pedi para nascer. E eu não pedi para ser a que pagava por tudo enquanto Alice tinha vida fácil. Eu paguei pelo meu próprio carro. Eu paguei pelo vestido de formatura dela. Eu paguei pela viagem de classe dela quando ela tinha 16 anos. Eu tenho pago a vida toda e nunca recebi um único obrigado. Nenhuma vez. Ele ficou em silêncio por um momento. Então ele disse: Você é uma mulher amarga, Wanda. É por isso que você não tem marido, e é por isso que está sozinha. As palavras dele foram feitas para me machucar, e elas o fizeram. Mas eu não o deixei ouvir isso. Respirei fundo e disse: Prefiro estar sozinha do que ser usada por pessoas que deveriam me amar. Não me ligue novamente a menos que seja para pedir desculpas. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Sentei no meu apartamento olhando pela janela para o estacionamento. Pensei no que ele disse. Você é uma mulher amarga. É por isso que está sozinha. Eu sabia que isso não era verdade. Eu não estava amarga. Eu estava cansada. Eu estava cansada de ser aquela que dava e dava até não sobrar nada. Eu estava cansada de ouvir que meu valor era medido pelo que eu podia oferecer. Eu estava cansada de ser invisível até que alguém precisasse da minha carteira. Eu não estava sozinha porque era amarga. Eu estava sozinha porque havia passado a vida inteira me cercando de pessoas que só me viam como um recurso. Decidi naquela noite que ia me posicionar. Eu ia me proteger. Eu ia deixar meus pais lidarem com as consequências de suas próprias ações. Eles haviam feito a escolha de gastar R$ 38.000 em um casamento que não podiam pagar. Eles haviam feito a escolha de falsificar meu nome em um contrato. Eles haviam feito a escolha de me trancar fora de suas vidas. E agora eles teriam que viver com as consequências. Eu não ia resgatá-los. Eu não ia ser a rede de segurança. Pela primeira vez em meus 32 anos, eu os deixaria cair. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por 2 semanas não ouvi falar dos meus pais. Também não ouvi falar de Alice. Verifiquei meu relatório de crédito regularmente e tudo permaneceu limpo. Continuei minha rotina. Fui para o trabalho, limpava dentes, conversava com pacientes sobre o uso do fio dental e saúde da gengiva.
Voltava para casa, fazia o jantar, assistia televisão e havia uma parte de mim que esperava o pior. Eu conhecia meus pais. Eles não eram do tipo que aceitavam a derrota em silêncio. Eram planejadores. Eram estrategistas. Provavelmente estavam se reagrupando, planejando seu próximo movimento. Eu estava certa. Em uma tarde de terça-feira, recebi uma carta pelo correio de um escritório de advocacia em Araruama. Abria com uma sensação de pavor. A carta era endereçada a mim e declarava que meus pais, Ricardo e Patrícia Ribeiro, estavam preparados para me processar pela dívida de casamento de R$ 38.000 se eu não concordasse com um plano de pagamento. A carta alegava que eu havia feito um acordo verbal para pagar o casamento e que minha falha em fazê-lo constituía uma quebra de contrato. Li a carta 2 vezes, depois uma terceira. Eles estavam mentindo. Eles estavam realmente tentando me processar por uma dívida que haviam criado por fraude. Senti meu rosto esquentar. Eu não estava apenas machucada, eu estava com raiva profunda e profundamente com raiva. Eu havia passado a vida inteira acomodando essas pessoas e a resposta delas ao meu não foi me ameaçar com um processo. Liguei novamente para a linha direta de assistência jurídica e falei com Denise. Ela ouviu o novo desenvolvimento e me disse para não entrar em pânico, pois disse que uma carta de um advogado era frequentemente uma tática de intimidação. Muitas pessoas, quando confrontadas com a ameaça de um processo, pagariam apenas para fazer o problema desaparecer. E ela me aconselhou a responder com uma carta minha, declarando que eu negava qualquer acordo verbal e que tinha evidências de fraude, incluindo as mensagens de voz da minha mãe e a admissão da cerimonialista de que meu nome havia sido adicionado sem meu consentimento. E ela também sugeriu que eu contra-atacasse com uma ameaça minha. Se eles entrassem com uma ação legal, eu registraria um boletim de ocorrência por roubo de identidade. Segui o conselho dela. Redigi uma resposta para o escritório de advocacia, mantendo-a profissional, mas firme. Expliquei a situação claramente. Declarei que nunca havia concordado em pagar pelo casamento, que meu nome havia sido adicionado ao contrato sem meu conhecimento e que eu tinha as provas para isso. Disse que se meus pais continuassem a seguir com este assunto, eu não teria escolha a não ser apresentar acusações criminais por fraude e roubo de identidade. Enviei a carta por correio registrado, juntamente com cópias das transcrições das mensagens de voz e uma nota de Cíntia, a cerimonialista, confirmando que ela havia removido meu nome do contrato a meu pedido. Uma semana se passou, depois duas. Não tive notícias do escritório de advocacia. Não tive notícias dos meus pais. Presumi que eles haviam recuado. Permiti-me respirar novamente. Pensei que talvez o pesadelo tivesse acabado. Mas então recebi uma ligação da minha avó. O nome da minha avó é Dona Eva. Ela é a mãe do meu pai e é a única pessoa na minha família que sempre me fez sentir vista. Ela tem 78 anos, mora em uma pequena casa do outro lado de Araruama e sempre teve um carinho especial por mim. Quando criança, ela me dava biscoitos extras e me contava histórias sobre sua própria infância. Foi ela quem me ensinou a costurar, a fazer pão, a me defender. Foi ela quem me disse quando eu tinha 15 anos e estava chorando, porque meus pais haviam esquecido meu aniversário. Wanda, você é um diamante e diamantes não precisam de ninguém para dizer que brilham. Eu amava minha avó mais do que qualquer pessoa no mundo. A voz dela estava trêmula quando atendi. Minha querida, como você está? Estou bem, vovó. E a senhora? Estou velha, meus joelhos doem. O de sempre. Mas estou ligando porque preciso te contar uma coisa. Seus pais estão dizendo às pessoas na cidade que você roubou o dinheiro deles. Estão dizendo que você prometeu pagar pelo casamento de Alice e depois desistiu, deixando-os com uma dívida enorme. Estão fazendo você parecer a vilã. Senti meu estômago afundar. Eles estão mentindo. Eu sei que estão mentindo, criança. Eu te conheço. Você nunca faria algo assim. Mas as pessoas estão falando.
Sua mãe está dizendo a todos no clube de cartas dela que você é egoísta e gananciosa. Ela até disse aos pais de Juliano que você é a razão pela qual eles estão com problemas financeiros. Ouvi da Mabel, lá da rua, que Patrícia estava no supermercado chorando sobre como sua filha mais velha abandonou a família. Sentei no meu sofá, minha cabeça girando. Eles não estavam mais me processando. Então eles haviam passado para uma tática diferente. Estavam tentando destruir minha reputação. Estavam tentando me transformar na vilã, para que ninguém acreditasse em mim se eu contasse a verdade. E estavam se pintando como as vítimas, os pobres pais, que haviam sido traídos por sua filha ingrata. Eu não podia acreditar até onde eles estavam dispostos a ir. Vovó, o que as pessoas pensam? Elas acreditam nela. Ela suspirou. Alguns sim, outros não. Aqueles que te conhecem sabem que não é verdade. Mas há muitos que só ouvem o lado dela. Eu tentei contar a verdade, mas sua mãe fica muito brava quando alguém a desafia. Ela me disse para não me meter que era entre ela e você. Eu disse a ela que você é minha neta e que nada está entre ela e você sem que eu esteja envolvida. Sorri apesar da raiva. Minha avó era uma mulher feroz. Ela era miúda, mal tinha 1,50 m de altura, mas tinha uma espinha dorsal de aço. Obrigada, vovó. Agradeço por me defender. Eu sempre vou te defender, Wanda. Você é a melhor coisa que aquela família já produziu. E não deixe ninguém te dizer o contrário. Mas eu queria te avisar. Seus pais não terminaram. Eles estão com raiva e com medo do dinheiro e vão continuar vindo atrás de você. Você precisa estar preparada. Conversei com minha avó por mais 30 minutos enquanto ela me contava sobre seu jardim, sobre os tomates que estava cultivando, sobre um gato de rua que havia se abrigado em sua varanda. Ela me disse para visitá-la em breve que sentia minha falta. Prometi que o faria. Quando desliguei, senti uma mistura de calor e pavor. Eu era grata a ela, mas também estava preocupada. Meus pais não iriam parar. Eles haviam tentado fraude, haviam tentado ameaças. Agora estavam tentando assassinato de caráter. Eu não sabia o que tentariam em seguida, mas sabia que tinha que me adiantar a eles. Decidi adotar uma abordagem proativa. Liguei para a delegacia local em Araruama e pedi para falar com alguém sobre roubo de identidade. Fui transferida para um oficial chamado Delegado Marcelo. Ele era um homem calmo e paciente que ouviu minha história sem interromper. Quando terminei, ele me fez algumas perguntas. Eu tinha documentação, sim, e eu havia registrado uma queixa formal. Ainda não. Ele me aconselhou a registrar um boletim de ocorrência. Ele disse que, mesmo que eu não quisesse apresentar acusações, imediatamente ter um relatório policial arquivado, me protegeria se meus pais tentassem algo mais. Ele também disse que ajudaria se eles tentassem usar meu nome novamente. Concordei. Dei a ele todos os detalhes por telefone. Ele disse que registraria o relatório e me enviaria uma cópia pelo correio. Foi naquele momento que percebi que havia cruzado uma linha. Eu acabara de denunciar meus próprios pais à polícia. Não foi algo que fiz levianamente. E eu sabia que, se não o fizesse, eles continuariam a me pressionar. Continuariam a encontrar novas maneiras de me machucar. Eu não estava fazendo isso para puni-los. Eu estava fazendo isso para me proteger. Há uma diferença. Aprendi essa diferença naquele dia. Proteger-se não é o mesmo que buscar vingança. Proteger-se é traçar uma linha e dizer: você não pode cruzar isso. Buscar vingança é fazer outra pessoa sentir a mesma dor que você sentiu. Eu não estava interessada em vingança. Eu só queria ser deixada em paz. Alguns dias depois, recebi um texto de Alice. Foi a primeira vez que ela me contatou desde o casamento. O texto dizia: não acredito que você registrou um boletim de ocorrência contra mamãe e papai. Você perdeu a cabeça. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Pensei em todas as vezes que a havia defendido, protegido, pagado por ela. Pensei no vestido de formatura na viagem de classe, nos reparos do carro.
Pensei na viagem de 18 horas que fiz para vê-la se casar, apenas para ser rejeitada na porta. Pensei em como ela, em tudo isso, nunca me perguntou como eu estava. Ela não perguntou se eu estava bem. Ela não perguntou sobre o meu lado da história e ela simplesmente aceitou a versão que nossos pais haviam lhe dado. Digitei uma resposta. Eu fiz o que tinha que fazer para me proteger. Se você quer saber a verdade, pode me perguntar. Mas se for apenas para me atacar, não se preocupe. Ela não respondeu. As semanas se transformaram em meses e o verão se transformou em outono. As folhas em Porto Alegre ficaram vermelho-douradas e o ar ficou mais fresco. Continuei minha rotina. Fui para o trabalho. Voltei para casa. Vivi minha vida tranquila, mas algo havia mudado dentro de mim. Eu não estava mais esperando que meus pais me amassem. Não estava mais esperando por um pedido de desculpas. Eu havia aceitado que a família que eu queria não era a família que eu tinha. Foi uma percepção dolorosa, mas também libertadora. Parei de verificar meu telefone em busca de mensagens deles. Parei de me perguntar o que eles estavam dizendo sobre mim. Parei de me importar. Comecei a me concentrar em mim mesma. Eu havia passado tantos anos dedicando minha energia a outras pessoas que havia negligenciado minha própria vida. Comecei a fazer caminhadas no parque perto do meu apartamento. Entrei para um clube do livro na biblioteca local. Reconectei-me com uma velha amiga do ensino médio chamada Maia, que havia se mudado para Porto Alegre há alguns anos. Maia era uma designer gráfica com uma risada contagiante e um coração gentil. Ela era o tipo de amiga que aparecia com sopa quando você estava doente e te dizia a verdade mesmo quando era difícil de ouvir. Contei a ela tudo o que havia acontecido com minha família. Ela ouviu sem julgar. Quando terminei, ela disse: Seus pais são tóxicos, Wanda. Você fez a coisa certa. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Ter alguém ao meu lado me fez bem. Parecia que eu estava construindo uma nova base, uma que não era feita de culpa e obrigação. Também comecei a fazer terapia. O nome dela era Doutora Fontes. Ela era uma mulher calorosa e calma, com um pequeno consultório no centro da cidade. Eu a visitava a cada 2 semanas e conversava sobre minha infância, sobre os padrões que havia aprendido, sobre a maneira como eu havia sido condicionada a acreditar que meu valor estava ligado ao que eu podia dar. Ela me ajudou a entender que limites não eram muros, eram portões. Eles deixavam entrar as pessoas que te respeitavam e mantinham fora as pessoas que não. Eu estava aprendendo a construir portões. Em novembro, recebi uma carta do advogado dos meus pais. Meu coração afundou quando vi o envelope, mas abriu mesmo assim. A carta afirmava que meus pais estavam retirando sua queixa contra mim. Eles haviam decidido não prosseguir com a ação legal. O advogado escreveu que eles reconheciam que não havia contrato por escrito e que não desejavam escalar o assunto ainda mais. Li a carta 3 vezes esperando o pior, mas não houve mais nada. Eles haviam desistido. Senti uma onda de alívio me invadir. Havia acabado. E eles haviam tentado de tudo e falharam. Eu havia vencido. Mas vencer não parecia como eu pensava que seria. Não me senti triunfante. Não me senti vingada. Senti tristeza. Senti tristeza por ter chegado a isso. Senti tristeza por meus pais estarem dispostos a me processar, a mentir sobre mim, a arrastar meu nome na lama, tudo porque eu não pagaria por um casamento do qual eles haviam me trancado para fora. Senti tristeza por minha irmã ter escolhido acreditar nas mentiras em vez de me perguntar a verdade. Senti tristeza por minha família ter se tornado um campo de batalha. Sentei no meu apartamento naquela noite olhando para a carta e me permiti lamentar. Lamentei pela infância que nunca tive pelos pais, que nunca tive pela irmã, que nunca esteve lá para mim. Permiti-me chorar e depois deixei ir. Liguei para minha avó no dia seguinte. Contei a ela sobre a carta. Ela ficou em silêncio por um momento. Então ela disse:
Tenho orgulho de você, Wanda. Você se manteve firme. Você não os deixou te quebrar. Estou cansada, vovó. Eu sei que você está, mas você é forte. Você sempre foi forte. Não se esqueça disso. Prometi a ela que iria visitá-la no Natal. Ela ficou animada enquanto me dizia que estava fazendo sua famosa torta de maçã e que esperava que eu trouxesse meu apetite. Sorri pela primeira vez em muito tempo. Comecei a planejar a viagem. Eu dirigiria novamente 18 horas, mas desta vez eu estava indo pelos motivos certos. Eu ia ver minha avó, a única pessoa na minha família que nunca me fez sentir que eu não era suficiente. O Natal chegou mais rápido do que eu esperava. Arrumei meu carro em uma fria manhã de dezembro e comecei a longa viagem para Araruama. As estradas estavam limpas e o céu era de um azul pálido de inverno. Ouvi músicas natalinas e pensei na última vez que fiz essa viagem. Eu estava cheia de esperança e empolgação ansiosa para surpreender minha família apenas para ser rejeitada. Desta vez eu não estava indo por eles. Eu estava indo pela minha avó. Eu estava indo por mim mesma. Cheguei à casa dela no final da tarde. Ela estava esperando na varanda enrolada em um casaco de lã grosso, seus cabelos grisalhos presos em um coque. Ela tinha um sorriso no rosto que iluminava toda a rua. Mal tive tempo de sair do carro antes que ela me abraçasse. Ela era tão pequena, tão frágil, mas seus braços eram fortes e ela me abraçou apertado e sussurrou: Eu senti sua falta, meu diamante. Chorei um pouco. Não pude evitar. Estar em seus braços parecia voltar para casa. Entramos e a casa dela cheirava a canela e maçãs. A árvore de Natal estava no canto decorada com enfeites que ela colecionava há décadas. Ajudei-a na cozinha descascando maçãs para a torta, mexendo o molho para o frango assado que ela havia preparado. Era uma refeição simples, mas perfeita. Comemos juntas em sua pequena mesa de cozinha, conversando e rindo. Ela me contou sobre o gato de rua que ela chamava de Boots, que havia se acostumado a dormir em sua cama. Ela me contou sobre seus planos de jardim para a primavera. Ela me contou sobre um livro que estava lendo e que achava que eu gostaria. Foi a sensação mais pacífica que tive em meses. Na manhã de Natal, trocamos presentes. Dei a ela um cobertor macio de lã que eu havia escolhido porque suas mãos ficavam frias no inverno. Ela me deu um colar, um pequeno pingente de prata em forma de diamante. Ela sorriu e disse: Para você nunca esquecer. Eu o coloquei e não o tirei mais. Passamos o dia assistindo a filmes antigos e comendo as sobras. Eu não perguntei sobre meus pais. Ela não os mencionou. Era como se por aquele dia eles não existissem. Éramos apenas eu e minha avó e isso era o suficiente. Mas no dia seguinte ao Natal bateram na porta. Eu estava sentada na sala com uma xícara de chá quando ouvi. Minha avó estava na cozinha. Fui atender e meu coração parou. Meus pais estavam na varanda. Minha mãe usava um casaco pesado e um lenço. Meu pai estava atrás dela, com as mãos nos bolsos. Eles pareciam mais velhos do que eu me lembrava. Minha mãe tinha olheiras escuras sob os olhos. O cabelo do meu pai havia ficado quase completamente grisalho. Eles pareciam cansados. Pareciam derrotados. Minha mãe falou primeiro. Wanda, ouvimos dizer que você estava na cidade. Fiquei na porta bloqueando a entrada. Não os convidei para entrar. Estou aqui para ver a vovó. Nós sabemos. Queríamos conversar com você. Não tenho nada a dizer a vocês. Meu pai se adiantou. Vai ser. Não estamos aqui para brigar. Só queremos conversar. Olhei para eles parados na varanda da casa da minha avó e senti uma estranha mistura de emoções. Raiva, sim, mas também algo mais. Algo que parecia pena. Eles haviam passado meses tentando me destruir e falharam. Eles haviam perdido e sabiam disso. Recuei e abri mais a porta. Entrem, mas a vovó está aqui, então mantenham a civilidade.
Eles entraram olhando ao redor da pequena sala como se nunca a tivessem visto antes. Minha avó saiu da cozinha enxugando as mãos em uma toalha. Ela olhou para meus pais, depois para mim. Sua expressão era dura. Ricardo, Patrícia, que surpresa. Minha mãe forçou um sorriso. Olá, Eva. Não queríamos incomodar, só queríamos ver a Wanda. Minha avó assentiu lentamente. Sentou-se em sua poltrona e cruzou as mãos no colo. Ela não ia sair, ia ficar e testemunhar o que aconteceria a seguir. Sentei no sofá, de frente para meus pais. Eles sentaram juntos no sofá de dois lugares parecendo desconfortáveis. Houve um longo silêncio. Então meu pai pigarreou e falou: Wanda, sabemos que cometemos erros. Esperei. Não disse nada. A situação do casamento. Lidamos mal com isso. Deveríamos ter convidado você. Deveríamos ter certeza de que você tivesse um lugar. Minha mãe assentiu, os olhos fixos nas mãos. Estávamos sob muito estresse. O planejamento, o dinheiro, a lista de convidados. Tudo saiu do controle. Sentimos muito. Olhei para eles. Eles estavam sentados ali, dizendo as palavras, mas eu não conseguia dizer se eram sinceros. Eles me machucaram tão profundamente, tão deliberadamente. Eles mentiram sobre mim. Tentaram me arruinar financeiramente. Tentaram destruir minha reputação. E agora estavam sentados no sofá da minha avó dizendo que sentiam muito porque estavam estressados. Respirei fundo. Por que vocês me trancaram para fora? Perguntei. Minha voz estava baixa, mas firme. Minha mãe levantou os olhos. Nós não te trancamos para fora. Foi um mal-entendido com a lista de convidados. Não, não foi. Eu estava na entrada. Vocês me viram. Vocês se viraram. Papai me olhou através do vidro e foi embora. Ele sabia que eu estava lá e vocês escolheram me ignorar. Meu pai se remexeu no assento. Estávamos no meio do ensaio. Não era a hora certa. Então, no dia seguinte, na cerimônia, vocês passaram direto por mim. Não disseram uma palavra, agiram como se eu fosse uma estranha. Os olhos da minha mãe começaram a lacrimejar. Não sabíamos o que fazer. Você apareceu sem avisar. Não estávamos preparados para você. Os assentos estavam arranjados. A refeição estava planejada. Não havia espaço. Sempre há espaço, eu disse. Vocês só não quiseram abrir. As palavras pairaram no ar. Minha avó observava o rosto ilegível. Meus pais se olharam. Meu pai estendeu a mão e pegou a mão da minha mãe. Pareciam uma frente unida, mas frágil. Eu podia ver as rachaduras. Eu podia ver a vergonha sob a superfície. Não era a primeira vez que eu via isso. Era a primeira vez que eu não sentia a necessidade de consertar. Nós sentimos muito, minha mãe disse novamente. Deveríamos ter lidado de forma diferente. Estávamos errados. Assenti lentamente. Eu acreditava que eles acreditavam que sentiam muito, mas também sabia que sentir muito não era o suficiente. Sentir muito não desfazia os meses de assédio. Sentir muito não desfazia as mentiras que contaram sobre mim. Sentir muito não desfazia a fraude, as ameaças, a campanha difamatória. Sentir muito era uma palavra. E eu havia passado a vida inteira aceitando palavras sem ações. Eu não faria mais isso. Eu aceito o pedido de desculpas de vocês, eu disse. Mas. Mas isso não significa que vou fingir que nada aconteceu. O que vocês fizeram não foi um erro, foi uma escolha. Vocês escolheram me excluir e escolheram colocar meu nome naquele contrato sem perguntar. Vocês escolheram me ameaçar com um processo. Vocês escolheram mentir sobre mim para todos na cidade. Essas foram escolhas e elas têm consequências. Minha mãe começou a chorar. Meu pai olhou para o chão. Eu não sentia pena deles. Senti algo diferente. Algo como resolução. Eu não serei mais a que conserta as coisas, continuei.
Não pagarei suas dívidas. Não serei o bode expiatório. Não vou fingir que está tudo bem só porque vocês dizem a palavra desculpa. Se vocês querem um relacionamento comigo, será nos meus termos. E isso significa respeitar meus limites. Isso significa dizer a verdade. Isso significa não me usar por dinheiro. Isso significa me tratar como uma filha, não como um caixa eletrônico. Meu pai levantou os olhos. Seus olhos estavam vermelhos. Nós entendemos. Vocês entendem? Perguntei. Porque eu já ouvi vocês dizerem isso antes. E depois fazem a mesma coisa de novo. Preciso ver mudanças. Preciso ver vocês assumirem a responsabilidade pelo que fizeram. Não apenas para mim, mas para as pessoas para quem mentiram. Vocês precisam contar a verdade a elas. Vocês precisam reparar o dano que fizeram ao meu nome. Minha mãe enxugou os olhos. Nós vamos. Nós vamos contar a eles. Olhei para eles por um longo momento. Eu queria acreditar neles. Aquela parte de mim, a parte que ainda os amava, apesar de tudo, queria deixá-los entrar novamente. Mas a nova parte de mim, a parte que havia aprendido a se proteger, sabia que a confiança precisava ser conquistada. Não era dada livremente só porque alguém disse desculpa. Não vou cortar vocês da minha vida, eu disse. Mas as coisas serão diferentes. Não voltarei para casa em todos os feriados. Não lhes emprestarei dinheiro. Não serei a que larga tudo quando vocês precisam de algo. Eu tenho minha própria vida agora. E se vocês querem fazer parte dela, precisam respeitar isso. Meu pai assentiu lentamente. Minha mãe ainda estava chorando, mas ela também assentiu. Eu os vi pequenos, sentados ali no sofá de 2 lugares. Pareciam pessoas que finalmente haviam percebido que seu poder sobre mim havia acabado. Eu não me senti triunfante. Senti tristeza, mas também me senti livre. Minha avó se levantou. Bem, ela disse, sua voz firme. Acho que já é o suficiente por hoje. Patrícia, você deveria ir para casa e pensar no que Wanda disse. E quando estiverem prontos para começar a consertar as coisas, vocês sabem onde encontrá-la. Meus pais se levantaram. Minha mãe olhou para mim os olhos suplicantes. Eu te amo, Wanda. Eu sempre te amei. Olhei para ela. Eu queria acreditar nela, mas amor não era apenas um sentimento. Amor era ação. Amor era aparecer. Amor era abrir espaço. Amor não era trancar sua filha fora da sua vida e depois exigir que ela pagasse por isso. Não disse isso, no entanto. Eu apenas disse: eu amo vocês também. Amor não é o suficiente. Não mais. Eles partiram. A porta se fechou atrás deles. Eu estava na sala, meu coração batendo forte. Minha avó veio e colocou a mão no meu braço. Você se saiu bem, criança. Você se saiu bem. Recostei-me nela, deixando-a me abraçar. Eu não era a mesma Wanda que havia dirigido 18 horas para um casamento ao qual não tinha permissão para comparecer. Eu era mais forte agora. Eu era mais sábia. Eu estava aprendendo a me manter em pé sozinha. E pela primeira vez na minha vida, eu estava bem em estar sozinha, porque estar sozinha era melhor do que ser usada. Estar sozinha era melhor do que ser invisível. Estar sozinha foi uma escolha que fiz por mim mesma. E foi a melhor escolha que já fiz. Voltei para Porto Alegre no dia seguinte. A viagem de 18 horas parecia diferente desta vez. Não era uma jornada de esperança ou desespero. Era uma jornada de propósito. Eu estava voltando para minha vida, a vida que eu havia construído para mim mesma, a vida que não dependia da aprovação de mais ninguém. Pensei nos meus pais, sentados no sofá da minha avó chorando e pedindo desculpas. Pensei nas palavras da minha mãe. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu queria acreditar nela, mas eu sabia que amor sem respeito era apenas controle disfarçado em palavras suaves. Eu estava cansada de ser controlada.
E quando voltei para o meu apartamento, desfiz minhas malas e retomei minha rotina. Voltei ao trabalho. Encontrei Maia para um café. Fui à terapia. Continuei a construir a vida que eu queria, mas também mantive um olho à distância. Esperei para ver se meus pais cumpririam suas promessas e contariam a verdade às pessoas. Eles assumiriam a responsabilidade pelo que haviam feito. Eu não estava aprendendo a respiração, mas estava observando. Poucas semanas em janeiro recebi uma ligação da minha avó. Ela parecia satisfeita. Wanda, seus pais, foram à igreja no domingo. Se levantaram na frente de todos e pediram desculpas. Sua mãe disse que eles foram injustos com você, que mentiram sobre o dinheiro do casamento que você nunca havia concordado em pagar por nada. Ela disse que você era inocente e que eles eram os errados. Toda a congregação ouviu. A dona Elsa veio falar comigo depois e disse que sentia muito por ter acreditado em Patrícia. Ela disse que sempre soube que você era uma boa menina. Sentei-me no sofá, atordoada. Eles realmente haviam feito isso. Haviam se levantado na frente de todos e contado a verdade. Eu não esperava isso. Pensei que eles se arrastariam, dariam desculpas, tentariam minimizar o que haviam feito. Mas eles haviam feito exatamente o que eu pedi. Eles haviam assumido a responsabilidade. Senti uma faísca de esperança. Quer dizer, eles estavam mudando. Talvez o confronto na varanda da minha avó realmente os tivesse atingido. Isso é bom, vovó. Isso é muito bom. É um começo, ela disse. Mas não baixe a guarda ainda. Eles têm um longo caminho a percorrer e eu queria que você soubesse que eles estão tentando. Agradeci e desliguei. Fiquei sentada por muito tempo pensando. Eu não estava pronta para perdoá-los. Não totalmente, mas estava disposta a ver se eles poderiam reconquistar minha confiança. Decidi que lhes daria uma chance, mas nos meus termos. Eu não ia correr de volta para suas vidas. Eu ia deixá-los provar seu valor com o tempo. Um mês depois, recebi uma carta da minha mãe pelo correio. Era manuscrita em papel timbrado branco simples. Abria lentamente. A carta era longa várias páginas. Ela escreveu sobre minha infância, sobre como sempre havia favorecido Alice, porque Alice era mais fácil. Porque Alice precisava mais dela. Ela escreveu sobre como havia me dado por garantida, porque eu era forte, porque eu conseguia lidar com as coisas sozinha. Ela escreveu sobre como havia percebido, através de tudo isso, que havia usado minha força como desculpa para me negligenciar. Ela escreveu que estava envergonhada. Ela escreveu que queria ser melhor. Ela escreveu que me amava e que sentia muito, não apenas pelo casamento, mas por tudo. E por todos os anos em que me fez sentir que eu não era suficiente. Li a carta 3 vezes. Na primeira vez, fui cética. Na segunda vez, fiquei com raiva. Na terceira vez, chorei. Chorei pela menininha que assumiu a culpa pelo vaso quebrado. Chorei pela adolescente que trabalhou em 3 empregos para pagar o vestido de formatura da irmã. Chorei pela jovem que dirigiu 18 horas para um casamento ao qual não tinha permissão para comparecer. Chorei por todos os anos que passei tentando ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. E então enxuguei meus olhos e respondi. Mantive minha carta curta. Agradeci pela carta. Disse que apreciava a honestidade dela. Disse que estava disposta a trabalhar na reconstrução de nosso relacionamento, mas que levaria tempo. Disse que precisava que ela respeitasse meus limites. Disse que a amava também. Não tive resposta por algumas semanas. Então minha mãe ligou. Foi uma ligação curta, apenas alguns minutos. Ela perguntou como eu estava. Ela me contou sobre o jardim dela. Não mencionou dinheiro. Não mencionou Alice. Apenas conversou comigo como se eu fosse sua filha. Foi estranho no começo, mas foi bom. Começamos a conversar uma vez por semana. Ligações curtas no início, depois mais longas. Ela perguntava sobre meu trabalho.
Ela perguntava sobre Maia. Ela perguntava sobre o clube do livro ao qual eu havia me juntado. Ela estava fazendo um esforço. Ela estava aparecendo. Meu pai ligou algumas vezes também. Ele era desajeitado ao telefone, nunca bom com as palavras. Mas ele disse que estava orgulhoso de mim, dito. Ele disse que sentia muito pela forma como me tratou. Ele disse que havia errado ao se virar da porta de vidro naquela noite na vinícola. Ele disse que pensava nisso todos os dias. Eu aceitei o pedido de desculpas dele. Não guardei rancor. Deixei-o entrar lentamente com cuidado. Alice era uma história diferente. Ela não ligou. Ela não escreveu. Ela não me procurou. Ouvi através da minha avó que ela estava com raiva de que nossos pais tivessem me pedido desculpas. Ela estava com raiva de que eles tivessem contado a verdade às pessoas. Ela sentiu que eles a haviam traído ao admitir que estavam errados, e ela ainda se apegava à ideia de que eu era a vilã. Eu não tinha energia para brigar com ela sobre isso. Eu amava minha irmã. Sempre amaria minha irmã e não podia forçá-la a ver a verdade. Ela teria que chegar a ela por conta própria. Na primavera do ano seguinte, decidi voltar a Araruama para uma visita. Eu queria ver minha avó e eu queria ver meus pais. Eu queria ver se o progresso que havíamos feito era real ou se era apenas conversa. Dirigi às 18 horas novamente. Desta vez eu não estava nervosa. Eu não estava esperando por nada. Eu estava apenas indo ver. Cheguei em uma tarde de sexta-feira. Fui direto para a casa da minha avó. Ela estava esperando na varanda, como sempre, com Boots, o gato enrolado aos seus pés. Nós nos abraçamos e entramos. Ela havia feito sopa e pão fresco. Comemos juntas, conversando sobre nada e sobre tudo. Foi perfeito. No dia seguinte, fui à casa dos meus pais. Foi a primeira vez que estive lá em anos. A casa parecia a mesma. O carvalho no quintal da frente estava maior. O balanço da varanda ainda estava sumido. Bati na porta. Minha mãe atendeu. Ela parecia surpresa em me ver. Então seu rosto se abriu em um sorriso. Ela me abraçou. Não foi um abraço rígido e formal. Foi um abraço de verdade. E ela me segurou apertado. Wanda, estou tão feliz que você veio. Entrei. A casa cheirava a café e canela. Meu pai estava na sala lendo o jornal. Ele se levantou quando me viu. Ele parecia mais velho, menor, de alguma forma. Ele veio e me deu um abraço também. Foi estranho, mas foi sincero. Sentamos na sala e conversamos. Eles perguntaram sobre minha vida. Eles ouviram. Eles não interromperam. Eles não fizeram a conversa girar em torno de Alice. Eles apenas ouviram. Foi uma coisa pequena, mas significou tudo. Conversamos por 2 horas. Conversamos sobre o passado, mas não de uma forma dolorosa. E conversamos sobre o futuro. Minha mãe disse que queria vir me visitar em Porto Alegre em algum momento. Meu pai disse que estava pensando em se aposentar. Perguntaram se eu estava vendo alguém. Eu disse: não, ainda não. Eles não pressionaram. Eles aceitaram. Quando saí, minha mãe me abraçou novamente. Meu pai apertou minha mão, depois me puxou para um abraço. Voltei para a casa da minha avó com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de cura. A visita a Araruama foi um ponto de virada. Não era que tudo estivesse de repente perfeito. Era que a base havia sido reconstruída. Meus pais e eu tínhamos um novo relacionamento, baseado na honestidade e no respeito, em vez de obrigação e culpa. Eu ligava para eles regularmente. Eles me ligavam. Eles vieram me visitar em Porto Alegre por um fim de semana em junho. Foi a primeira vez que viram meu apartamento. Minha mãe andou por aí, olhando minhas coisas, meus livros, minhas fotografias. Ela disse que parecia um lar. Meu pai sentou na minha varanda e observou o pôr do sol e ele disse que era lindo. Eles me levaram para jantar em um pequeno lugar italiano que eu gostava.
Rimos, conversamos, era normal. Era o que eu sempre quis. Alice ainda não estava falando comigo. Ouvi através da minha mãe que ela estava passando por dificuldades. O casamento dela com Juliano não era tão perfeito quanto parecia. Eles brigaram por dinheiro. Eles brigaram por causa da dívida do casamento. Os pais de Juliano ficaram envergonhados quando meus pais contaram a verdade sobre o contrato do casamento e pensaram que a dívida era minha culpa. E quando descobriram que não era, ficaram com raiva dos meus pais por arrastar o filho deles para uma confusão. A dinâmica familiar era complicada. Senti pena de Alice, mas também sabia que ela havia escolhido seu caminho. Ela havia escolhido acreditar nas mentiras. Ela havia escolhido me cortar. Eu não podia fazê-la escolher diferente. Em julho, recebi uma ligação da minha avó. A voz dela estava diferente. Estava trêmula. Wanda, eu caí. Estou no hospital. Meu coração parou. O que aconteceu? Eu estava no jardim. Tropecei em uma raiz. Acho que quebrei o quadril. Os médicos estão cuidando de mim, mas preciso de alguém aqui. Seus pais estão fora da cidade para o fim de semana. Não quero ficar sozinha. Eu não hesitei. Arrumei uma mala, entrei no meu carro e dirigi 18 horas. Não pensei na distância. Não pensei no tempo. Apenas dirigi. Cheguei ao hospital em Araruama às 6 horas da manhã. Minha avó estava em um quarto no terceiro andar. Ela parecia pálida e pequena na cama do hospital, mas seus olhos se iluminaram quando me viu. Meu diamante, você veio. Claro que vim. Você é minha avó. Fiquei com ela por uma semana. Dormia em uma cadeira ao lado da cama dela. Ajudei-a a comer, ajudei-a a conversar com os médicos, ajudei-a com sua fisioterapia. Meus pais voltaram de viagem e assumiram alguns dos turnos, mas eu fiquei. Eu queria estar lá. Eu queria retribuir todo o amor que ela havia me dado ao longo dos anos. Quando ela recebeu alta, foi para um centro de reabilitação por algumas semanas. Eu estendi meu tempo de folga do trabalho. Dr. Moraes foi compreensivo. Ele me disse para tirar todo o tempo que eu precisasse. Fiquei em Araruama, visitando-a todos os dias, ajudando-a a recuperar as forças. Durante esse tempo, vi Alice. Ela veio visitar nossa avó em uma tarde. Eu estava no quarto quando ela entrou. Ela congelou na porta quando me viu. Eu me levantei. Eu não sabia o que dizer. Eu não a via há quase um ano. Ela parecia diferente, mais magra. Seu cabelo estava mais curto. Seu rosto estava marcado. Ela olhou para mim, depois para nossa avó, depois de volta para mim. Wanda, Alice. Houve um longo silêncio. Minha avó, sempre diplomática, disse: Bem, sentem-se vocês duas. Estou muito cansada para drama. Alice sentou na cadeira do outro lado da cama. Sentei-me de volta na minha e ficamos ali sem nos olhar, enquanto nossa avó nos contava sobre sua fisioterapia e o enfermeiro que ela achava muito bonito. Foi estranho, mas não foi hostil. Quando Alice se levantou para sair, ela parou na porta. Ela olhou para mim. Fico feliz que você veio. A vovó precisava de você. Eu assenti. Ela precisava de nós duas. Alice não disse mais nada. Ela saiu. Mas foi um começo. Foi uma pequena rachadura no muro que ela havia construído entre nós. Eu não insisti. Deixei para lá. Minha avó se recuperou bem. Ela voltou para sua própria casa em setembro com um andador e uma auxiliar de saúde domiciliar que vinha 3 vezes por semana. Voltei para Porto Alegre, mas prometi visitá-la com frequência. Cumpri essa promessa. Voltei para o Dia de Ação de Graças. Passeio com minha avó e meus pais. Alice não veio, pois disse que passaria com a família de Juliano. Eu não levei para o lado pessoal. Eu sabia que ela não estava pronta. Eu estava aprendendo a ser paciente. Em dezembro, recebi uma carta de Alice. Foi a primeira vez que ela me escreveu desde o casamento.
Abria com as mãos trêmulas. A carta era curta e ela escreveu que sentia muito. Ela escreveu que havia errado ao acreditar em nossos pais, sem pedir meu lado da história. Ela escreveu que havia errado ao me cortar da vida dela. Ela escreveu que sentia minha falta. Ela escreveu que esperava que pudéssemos conversar. Li a carta algumas vezes. Então liguei para ela. Ela atendeu no segundo toque. A voz dela estava baixa. Eu recebi sua carta. Ok. Que bom que você escreveu. Ela começou a chorar. Eu podia ouvir na voz dela. Sinto muito. Eu fui tão estúpida. Eu deixei que eles me manipulassem. Eu deixei que eles me fizessem pensar que você era a inimiga. Você nunca foi a inimiga. Você sempre foi a que cuidou de mim. E eu apenas deixei você ir. Senti lágrimas nos meus próprios olhos. Eu não vou a lugar nenhum. Eu estou aqui. Conversamos por 1 hora. Conversamos sobre o casamento, sobre a dívida, sobre nossos pais. E ela me disse que Juliano e ela estavam separados. A pressão da dívida do casamento e o drama familiar haviam sido demais. Ela estava morando em um pequeno apartamento sozinha, trabalhando, tentando descobrir sua vida. Eu ouvi. Eu não julguei. Eu estava apenas feliz em tê-la de volta. Começamos a conversar regularmente depois disso. Não era o mesmo de antes. Éramos pessoas diferentes agora. Nós duas havíamos passado por muita coisa, mas estávamos reconstruindo lentamente com cuidado. Estávamos reconstruindo. E desta vez era sobre uma base de honestidade. Eu contei a ela como me sentia crescendo. Sempre em segundo plano, sempre a que tinha que ser forte. Ela me contou como se sentia. Sempre protegida, sempre a caçula nunca autorizada a falhar. Nós duas havíamos sido presas em papéis que nossos pais haviam criado para nós. E agora estávamos nos libertando. Na primavera do ano seguinte, minha vida havia se estabelecido em um novo ritmo. Eu tinha um relacionamento saudável com meus pais. Não era perfeito. Ainda havia momentos em que minha mãe voltava aos velhos padrões, fazendo comentários sobre como eu deveria visitar com mais frequência, ou insinuando que Alice precisava de ajuda com algo. Eu havia aprendido a estabelecer limites. Eu dizia: não posso fazer isso, ou isso não funciona para mim, e ela recuava. Foi estranho no começo, mas ficou mais fácil. Meu pai estava mais quieto, mas ele estava lá. Ele me enviou um cartão de aniversário pela primeira vez em anos. Foi uma coisa pequena, mas significou muito. Alice e eu estávamos nos aproximando. Conversávamos ao telefone pelo menos uma vez por semana. Ela estava fazendo terapia, tentando entender seus próprios padrões. Ela havia conseguido um novo emprego, um melhor, e estava fazendo amigos. Ela me disse que estava aprendendo a se manter em pé sozinha pela primeira vez. Eu tinha orgulho dela. Eu disse isso a ela. Ela chorou. Ela disse que nunca havia me ouvido dizer isso antes. Percebi que eu estava tão focada na minha própria dor que não havia visto a dela. Nós duas estávamos curando. Continuei a ver a doutora Fontes e conversei sobre o progresso que havia feito. Ela disse que eu havia feito algo muito difícil. Eu havia quebrado um ciclo. Eu havia parado de ser o bode expiatório da família. Eu havia exigido respeito e o obtive. Ela disse que muitas pessoas na minha posição nunca conseguiam fazer isso. Passavam a vida inteira tentando agradar pessoas que nunca seriam agradadas. Eu havia feito o trabalho duro. Eu havia estabelecido limites. Eu os havia imposto. Eu havia dado à minha família uma chance de mudar e eles a haviam aproveitado. Era uma coisa rara. Eu era grata. Em junho, 1 ano depois do casamento, decidi voltar a Araruama para uma reunião de família. Meus pais queriam fazer um churrasco na casa deles. Eles me convidaram. Convidaram Alice. Convidaram minha avó. Era a primeira vez que todos nós estaríamos juntos desde o casamento.
Eu estava nervosa. Não sabia o que esperar. Dirigi às 18 horas desta vez com uma sensação de antecipação em vez de pavor. Cheguei em uma tarde de sábado. A casa parecia a mesma. O carvalho estava em plena folhagem. Havia luzes de corda no quintal e o cheiro de comida grelhada estava no ar. Minha mãe saiu para me cumprimentar e me abraçou. Meu pai estava na churrasqueira virando hambúrgueres. Ele acenou. Minha avó estava sentada em uma cadeira de jardim na sombra Boots, o gato em seu colo. E Alice estava lá parada, perto da porta dos fundos, segurando um copo de limonada. Ela parecia nervosa. Fui até ela. Ficamos ali por um momento nos olhando, e ela me abraçou. Foi um abraço apertado do tipo que você dá quando tem medo de soltar. Senti sua falta, ela sussurrou. Eu também senti a sua. Passamos a tarde juntas. Foi estranho no começo, mas ficou mais fácil. Conversamos sobre pequenas coisas e rimos de velhas memórias. Comemos comida demais. Minha mãe fez sua famosa salada de batata. Meu pai queimou as salsichas como sempre fazia. Minha avó contou histórias de quando era jovem. Era normal. Era o que eu sempre quis. Em certo momento, olhei para minha família, todos nós juntos, e senti uma onda de emoção. Não era o final de conto de fadas que eu havia sonhado quando criança. Era algo melhor. Era real. Mais tarde, naquela noite, quando a maioria dos convidados havia saído, sentei na varanda dos fundos com meus pais e Alice. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Minha mãe estendeu a mão e pegou a minha. Tenho orgulho de você, Wanda. Eu sei que não digo o suficiente, mas tenho orgulho da mulher em que você se tornou. Apertei a mão dela. Obrigada. Meu pai pigarreou. Ele olhou para mim, depois para Alice. Tenho orgulho de vocês duas. Vocês são mulheres fortes. Herdaram isso da avó de vocês. Minha avó, que estava lá dentro dormindo no quarto de hóspedes, teria rido disso. Mas eu sabia o que ele queria dizer. Nós havíamos sobrevivido e passado pelo fogo e ainda estávamos de pé. Isso era algo. Alice falou. Tenho algo a dizer. Ela olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Sinto muito. Por tudo. Pelo casamento, por não ter te defendido, por acreditar nas mentiras, por ter te excluído. Eu estava com medo e fui egoísta e estava errada. Espero que você possa me perdoar. Olhei para minha irmã, a irmã caçula, que eu havia protegido a vida toda. A irmã que me machucou mais do que qualquer um. Pensei na viagem de 18 horas para um casamento ao qual eu não tinha permissão para comparecer. Pensei na dívida, nas mentiras, nas ameaças. Pensei nos meses de silêncio. E então pensei nas ligações, nas cartas, nos pedidos de desculpas. Pensei no trabalho que nós duas havíamos feito para chegar a este momento. Respirei fundo. Eu te perdoo, eu disse. E eu quis dizer isso. Alice começou a chorar. Minha mãe também estava chorando. Meu pai tinha lágrimas nos olhos. Eu estava chorando. Éramos uma bagunça, mas era uma boa bagunça. Era a bagunça de uma família que havia sido quebrada e agora estava sendo reconstruída. Sentamos na varanda até as estrelas aparecerem. Conversamos e rimos e choramos. Foi a melhor noite da minha vida. Os meses que se seguiram nem sempre foram fáceis. O perdão não é algo que acontece uma única vez. É algo que você precisa escolher todos os dias. Houve momentos em que velhas feridas se abriam. Um comentário aqui, uma lembrança ali. Eu sentiria a velha raiva subir, a velha mágoa. Mas eu havia aprendido a lidar com isso de forma diferente. Eu conversava com a doutora Fontes. Eu conversava com Maia. Eu fazia uma longa caminhada ou escrevia no meu diário. Eu não deixava a mágoa apodrecer. Eu a deixava passar por mim e depois a deixava ir.
Meu relacionamento com meus pais continuou a crescer. Eles vieram me visitar em Porto Alegre para o meu aniversário. Minha mãe trouxe um bolo que ela mesma havia assado. Estava um pouco torto, mas estava delicioso. Meu pai me ajudou a consertar uma torneira que vazava no meu banheiro. Foi uma coisa pequena, mas me fez sentir que ele estava presente. Ele estava aparecendo. Era tudo o que eu sempre quis. Alice e eu começamos uma tradição de fazer uma ligação telefônica todos os domingos. Chamávamos de Ligação das Irmãs. Conversávamos sobre tudo. Trabalho, namoro, nossas esperanças, nossos medos. Ela me disse que estava pensando em voltar para a faculdade. Eu disse a ela que estava pensando em adotar um cachorro. Ela riu e disse que eu era muito responsável para ter um cachorro, que eu seria uma daquelas pessoas que compram roupas combinando para mim e para o cachorro. Eu disse a ela que ela provavelmente estava certa e estávamos construindo algo novo, algo que não era baseado em papéis ou obrigações, algo que era baseado em escolha. No outono, minha avó completou 80 anos e fizemos uma festa na casa dela. Toda a família veio, até primos distantes que eu não via há anos. Minha avó sentou em sua poltrona, comandando a festa, contando histórias e rindo. Ela usava uma coroa que minha mãe havia feito de flores de papel. Ela parecia uma rainha. Em certo momento, ela me chamou. Ela pegou minha mão e olhou para mim com seus olhos velhos e perspicazes. Você está feliz agora? Não está? Eu sorri. Estou. Que bom. Isso é tudo o que eu sempre quis para você. Felicidade. Inclinei-me e beijei sua bochecha. Eu sei, vovó. Eu sei. Mais tarde, naquela noite, depois que todos foram embora, ajudei minha mãe a limpar. Lavamos pratos juntas na pequena cozinha, apenas nós duas. Estava silencioso. A casa estava cheia do cheiro de madeira velha e flores. Minha mãe me entregou um prato para secar. Ela não disse nada por um tempo. Então ela falou: Sabe, quando olho para aquela época, o casamento, não consigo acreditar que fiz aquelas coisas. Não consigo acreditar que eu era aquela pessoa. É como se eu estivesse possuída por algo. Toda a pressão, todas as expectativas. Eu queria tanto que tudo fosse perfeito para Alice. E me convenci de que você não precisava de mim, que você entenderia, que você ficaria bem. Sequei o prato e o coloquei na pilha. Eu não estava bem. Eu sei. Eu vejo isso agora. Eu estava tão focada em uma filha que esqueci que tinha duas. Eu te dei por garantida. Pensei que, por ser forte, você não precisava de mim. Mas você precisava. Você precisava que eu aparecesse. E eu não apareci. Olhei para ela. Ela estava chorando. Estendi a mão e peguei a dela. Você está aparecendo agora. Isso é o que importa. Ela assentiu, enxugando os olhos. Vou continuar aparecendo. Eu prometo. Eu acreditei nela. Não acreditei porque ela fez uma promessa. Acreditei porque ela vinha aparecendo há um ano. Ela havia sido consistente. Ela havia sido honesta. Ela havia estado presente. E é disso que se trata a confiança. Não é construída em palavras, mas em ações. E as ações dela finalmente estavam combinando com as palavras dela. Voltei para Porto Alegre no dia seguinte. A viagem de 18 horas havia se tornado familiar para mim agora. Não era uma jornada de desespero ou esperança ou cura. Era apenas uma viagem. Ouvi música. Pensei na minha vida. Pensei na mulher que eu era há 2 anos, dirigindo para um casamento ao qual não tinha permissão para comparecer, esperando ser vista. E pensei na mulher que eu era agora, voltando para casa, para uma vida que ela havia construído para si mesma. Uma vida cheia de pessoas que a viam e a amavam por quem ela era. Eu não era a mesma pessoa. Eu havia crescido. Eu havia mudado. E pela primeira vez na minha vida eu tinha orgulho de quem eu havia me tornado.
Já se passaram 2 anos desde o casamento. E 2 anos desde que fiquei do lado de fora daquela vinícola trancada, para fora da celebração da minha irmã, afastada pelas pessoas que deveriam me amar. E 2 anos desde que minha mãe me ligou, exigindo que eu pagasse R$ 38.000 por um casamento ao qual eu não tinha permissão para comparecer. 2 anos desde que eu ri na cara dela e disse não. Aquele momento mudou tudo. Foi a primeira vez que eu disse não à minha família. Foi a primeira vez que eu me escolhi. E foi o começo de uma jornada que me trouxe até este momento. Sentada na minha varanda em Porto Alegre, vendo o sol se pôr sobre o estacionamento, sentindo paz no peito. Minha vida não é perfeita. Ainda tenho momentos de dúvida. Ainda tenho momentos em que os velhos sentimentos de não ser suficiente se insinuam. Mas agora tenho ferramentas. Tenho limites. Tenho pessoas na minha vida que me amam por quem eu sou, não pelo que posso dar a elas. Meus pais e eu temos um relacionamento baseado em respeito mútuo. Não é o relacionamento que eu sonhei quando criança, mas é real. É honesto. É o suficiente. Alice e eu estamos próximas novamente. Ela se mudou para uma nova cidade no ano passado, um novo começo. Ela está estudando design gráfico. Ela está namorando uma mulher chamada Samara, que a faz rir. Estou feliz por ela. Conversamos toda semana. Nos visitamos sempre que podemos. O passado não surge muito mais. Estamos muito ocupadas construindo o futuro. Minha avó tem 82 anos. Agora ainda está em sua casa, ainda cuidando do jardim, ainda alimentando Boots, o gato. Ela está mais devagar, mas seu espírito é tão forte como sempre. Eu a visito a cada poucos meses. Sento na varanda dela e observo o mundo passar. Ela me conta histórias sobre sua juventude. Eu conto a ela sobre minha vida. Ela sempre termina nossas conversas da mesma maneira. Lembre-se, você é um diamante. Não deixe ninguém apagar seu brilho. Eu nunca esqueço. Eu ainda sou uma higienista dental. Ainda limpo dentes e falo sobre o uso do fio dental. Não é um trabalho glamuroso, mas é meu. Sou boa nisso. Tenho um pequeno grupo de amigos agora. Maia é minha melhor amiga. Jantamos juntas todas as quintas-feiras. Vamos ao cinema. Reclamamos sobre namoro. Não estou em um relacionamento e estou bem com isso. Aprendi que estar sozinha não é o mesmo que estar solitária. Aprendi que o relacionamento mais importante que terei é o que tenho comigo mesma. O colar que minha avó me deu, o diamante de prata, ainda está no meu pescoço. Eu o uso todos os dias. Ele me lembra quem eu sou. Ele me lembra do que eu sobrevivi. Ele me lembra que sou digna de amor. Não pelo que faço ou pelo que dou, mas por quem eu sou. Eu sou Wanda Ribeiro. Tenho 34 anos. Eu sou forte. Eu sou suficiente. E eu sou livre. Olhando para trás, percebi que os R$ 38.000 nunca foram realmente sobre o dinheiro. Era sobre controle. Meus pais tentaram me usar uma última vez para me fazer pagar por um casamento ao qual eles já haviam decidido que eu não era boa o suficiente para comparecer. Quando eu disse não, eles tentaram me destruir. Ameaçaram. Mentiram. Manipularam. Mas eu não me quebrei. Mantive minha posição. Estabeleci meus limites. E ao fazer isso, ensinei a eles algo que nunca haviam aprendido. Eu os ensinei que o amor não é uma transação. O amor não é sobre o que alguém pode fazer por você. O amor é sobre aparecer, estar presente e respeitar as pessoas de quem você afirma se importar. Eu não estou com raiva mais. Eu deixei isso ir há muito tempo. Eu não estou guardando rancor. Eu não estou esperando que ninguém me pague de volta. Eu não estou marcando pontos. Eu estou apenas vivendo minha vida. E é uma boa vida. É uma vida que construí com minhas próprias mãos. Tijolo por tijolo, limite por limite. É uma vida que me pertence. Se há uma coisa que quero que as pessoas tirem da minha história, é esta. Você não precisa se incendiar para manter outras pessoas aquecidas.
Você não precisa dar até não ter mais nada. E não precisa aceitar maus tratos em nome da família. A família deve te levantar, não te derrubar. E se sua família não pode fazer isso, você tem o direito de construir a sua própria. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de ir embora. Você tem o direito de proteger sua paz. E não é egoísmo cuidar de si mesmo. É necessário. Eu ainda converso com meus pais. Eu ainda os amo. Mas eu me amo mais. E isso não é arrogância. Isso é sobrevivência. Essa é a lição que aprendi naquela viagem de 18 horas para casa, depois de ser afastada do casamento da minha irmã. Aprendi que valho mais do que o amor que me foi dado. Aprendi que sou capaz de me dar o amor que sempre quis deles. E essa é a coisa mais poderosa que já aprendi. Agora, se você está assistindo a isso e está lutando com a família, com limites, com a sensação de não ser suficiente, quero que saiba que você é suficiente. Você sempre foi suficiente. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Não deixe ninguém fazer você sentir que precisa conquistar seu lugar à mesa. Você pertence. Você importa. E você merece ser amada por quem você é, não pelo que pode fornecer. Eu sou Wanda. Tenho 34 anos e finalmente estou completamente em paz. Se você gostou desta história, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Adoraria ouvir suas próprias experiências nos comentários. Você já teve que estabelecer limites com a família. Como foi? Me avise. Obrigado por assistir.